Salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vídeo, né, nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, antes de ir ao assunto cerne desse vídeo, eu tenho que mencionar que em meu vídeo, em meu conteúdo mais visualizado, apareço caminhando, né? Mas pelo fato da gente se encontrar em um país muito inseguro, eu não vou poder fazer isso mais vezes, né? Mas vou fazendo assim, trocando de cenários, né? Se vocês verem em vídeos mais antigos, eu fazia vídeos com conteúdos, melhor dizendo, com roteiro, né? Hoje em dia eu trago vídeos assim espontâneos, e para vocês verem, né, a minha evolução, né? E em público, né? Situações aos quais não fazia desde o começo, né? Mas eu prefiro dessa forma que eu estou fazendo, que eu estou fazendo agora. Além disso, pessoal, acabei saindo ali do cenário anterior, né? Porque eu não sei se as pessoas fazem isso para importunar, para perturbar as ações alheias, inveja, ou pelo fato delas estarem possuídas por espíritos malignos, né? Ou qualquer outra situação. Mas a gente vive, né? A gente vive num país muito barulhento, né? Mas além disso, esse país aqui é muito ignorante, e eu tendo a trazer meus conteúdos uma sintonia com mais calma, tranquilidade, trago à tona questões mais concisas, coerentes, analíticas, reflexivas e etc. Até porque é esse meu estilo, né? É esse meu estilo. Tem quem curta, tem quem não curta. A gente não tá aqui para agradar todo mundo, até porque quem quer agradar todo mundo esquece, já tá esquecendo de si próprio. Mas enfim, pessoal. Comentando, indo agora diretamente para o conteúdo desse vídeo especificamente, seguinte: paz do homem solteiro irrita muito. Eu costumo dizer muito na web o seguinte, pessoal, que se isso lhe custa sua paz, então é muito caro, compreende? Porque a gente vê, né, pessoal, que hoje em dia intrigas, contendas tem cada vez mais feito parte do cotidiano no Brasil, né? Assim, as pessoas te odeiam muitas das vezes sem motivo nenhum, né? Elas vendem a alma até para coisas erradas, para fazerem coisas que não prestam contra pessoas assim aleatórias, compreende? É isso que acontece hoje em dia, né? Não é verdade? Então, hoje em dia a sociedade é capaz de fazer de tudo, né, para atrapalhar o outro. E, enfim, pessoal, eu tendo a ir para um caminho com mais equilíbrio, sem querer causar discussões desnecessárias, né? Porque hoje em dia a gente sabe, né?
Eu era um cara, eu era um cara no passado, agora hoje em dia eu não faço isso, né? Se a pessoa quer causar intriga comigo, não tem problema se a pessoa ter discordância comigo não, certo? Antes que alguém venha falar, não. Agora, eu não tenho obrigação também de aceitar comentários ah, depreciativos, comentários desrespeitosos. Eu não tenho essa obrigação. O que eu digo é o seguinte, as pessoas têm todo o direito de discordar de mim. Agora, fazer o que fazem, por exemplo, querer tirar a paz do outro, querer perturbar mesmo o sossego alheio, esse é o ponto. Quanto a isso que eu me levanto contra. Quanto a isso que eu me levanto contra, né? Mas o que se vê, né, hoje em dia é que há uma tentativa mesmo, né? Há uma tentativa por parte da sociedade de querer calar o homem porque ele se incomoda, né? A sociedade, né, ela se incomoda muito pelo fato dele viver de uma forma mais plena, independente, que preze pela liberdade. Isso não tem preço, pessoal. Isso não tem preço, né? Tem gente que não acaba não concedendo valor a esse tipo de questão, né? Porque sendo solteiro, muitas das vezes tu não precisa conceder satisfações para ninguém. E o que mais a sociedade quer hoje em dia é que as pessoas sejam previsíveis, não assim, indecifráveis, né? O que eu costumo dizer é que o homem solteiro ele se tornou um cara impossível, né? Mas é lógico, eu estou falando uma interpretação assim assim, ele pode viajar, ele pode arrumar as malas amanhã e dizer, ó, vou para Dubai, O que eu estou falando assim é impossível, no sentido assim, porque ele tem suas preferências, critérios próprios, que muitas das vezes não vai de encontro às vontades que a sociedade quer, compreende? Né? Ele está assim blindado contra eu diria eu iria usar um termo aqui, mas ele está blindado quanto à inveja, quanto a uma olhada. Ele sabe, ele tem consciência de que existem maldades nesse planeta, mas não será por isso que de repente ele vai deixar de ser quem é ele mesmo. Porque hoje em dia a gente sabe, né, pessoal? A gente sabe, né, que as pessoas querem ser tudo, mas não querem ser elas mesmas, né? O que tem de gente que hoje segue influencer, entre aspas, cantor, hollywoodiano, não está na história, né? Então seria muito assim, muito desconfortante para alguns serem elas mesmas, né? E outra coisa, né, que é muito difícil hoje em dia, eu acredito que, pessoal, solitude não é para todo mundo, não é para todo mundo. Novamente, eu tendo a acreditar que tanto a solitude quanto o relacionamento, desde que saudável, é muito bacana, né? Agora, eu estou falando de relacionamento de um modo geral. Isso inclui também, de repente, algo ali mais assim, com prazo, né? Mas que trouxe ali algum benefício, algum retorno, né? Vamos dizer assim, né? É esse o ponto.
né? É esse o ponto que eu tô trazendo aqui, que eu tô trazendo à tona. Então, assim, eu acredito que nunca, em toda a história, o homem solteiro teve tanto poder de escolha, né? Porque em outras épocas diziam que, na verdade, o homem não tinha que ter esse direito, jamais, né? Ele tinha que ser obrigado, ele tinha que ser forçado, né? Porque se ele não forçar, não se esforçar, ele não está sendo um homem de verdade, né? Mas eu estou aqui para justamente trazer um contraponto a esse tipo de situação, porque tem coach dizendo na internet que solteiro é disfuncional. Não é. Eu digo que não, né? Eu digo que não, né? Eu digo assim, pessoal. Eu acredito assim que mesmo o homem sendo comum, ele tem suas responsabilidades, né? E se for o caso, se ele morar sozinho, quer dizer, ele tem ali muitas contas para pagar, né? O que a gente vê muito é que a sociedade tende a tratar esse homem solteiro como se ele fosse assim a margem, né? Como se estivesse à margem da lei, como se ele não estivesse no modus operandi, né? No modus operandi do sistema. É esse o ponto, pessoal. Eu trago aqui reflexões importantes, porque hoje em dia muito não querem, né? Muito não querem que o homem destrinche sobre esse tipo de situações, né? Mas assim, pessoal, a gente vê claramente que o homem solteiro é muito discriminado, né? As pessoas não querem ouvi-lo, elas só querem que o homem seja obrigado a cumprir o seu papel, porque senão, não, sequer pode ser considerado homem, compreende? É assim que está funcionando hoje em dia, né? É assim que está funcionando hoje em dia, né? Quer dizer, o homem para essa sociedade moderna está sendo negligenciado, ele está sendo ali taxado como se fosse um estranho, um alienígena. Ele não se encaixa, tem alguma coisa de errado com ele, entendeu? Tem alguma coisa de errado com ele, né? Enfim, pessoal, tendem a sempre a jogar a culpa no homem, como se ele tivesse errado sempre, né? E eu trago o oposto. Eu trago aqui, de repente o homem solteiro, né? Pela circunstância ele pode estar nessa situação, mas ele pode se programar. Pode se programar para sair sozinho. Eu mesmo tenho feito isso. Ontem, deixa eu só compartilhar uma coisa que aconteceu ontem comigo, que é o seguinte: eu estava procurando por programações para fazer enquanto homem que vive em solitude, né? Ali me apareceram cinema, tu pode curtir um cinema, tu pode ir a um parque, né? Mas para vocês verem, né, a liberdade que o homem solteiro tem, né? Ele pode ir para esses eventos e não precisa conceder satisfação para ninguém, entendeu? Não precisa conceder satisfação para ninguém, né? E é lógico, né, pessoal? É lógico que pelo fato do cara ser muito imprevisível a esse ponto, as pessoas não vão curtir isso, porque elas querem que as pessoas, que o homem
cumpra, né? Cumpra com seu papel e não questione coisíssima nenhuma. É esse o ponto, é isso que a sociedade quer de uma forma mais geral, né? Então, pessoal, eu tava procurando, né? E enfim, me apareceram inúmeras ali situações, né? Quer dizer, o cara pode até, quem sabe, pular de paraquedas, né? Mas, assim, de repente eu até posso fazer isso, de repente, mas, assim, ainda, por enquanto eu tenho pensado muito no que? Em viajar, né? Em viajar. Mas é isso. Quando eu falo que o homem solteiro tem independência, eu tô falando nesse sentido. Tô falando nesse sentido também, de trazer à tona. Mas se tu não tá curtindo o lugar com alguém, é porque na verdade tu tá sendo egoísta, né? Mas pessoal, eu tendo a acreditar que existe um egoísmo positivo. Se, entendeu? Novamente, eu tendo a trazer à tona o quê? Um equilíbrio, né? Questão que muitas pessoas, eu entendo, eu até respeito, cara, eu respeito o cara que de repente considera que não, relacionamento não é pra ele mesmo, ok. Acredito que é questão de escolha, né? Questão de escolha, mas eu particularmente tendo a adotar um equilíbrio. Se a pessoa curtir meu conteúdo, ok. Se não curtir, ok também. Agora, o que a gente não pode aceitar são comentários depreciativos, desrespeitosos. É esse o ponto. Não pode ter isso de querer obrigar os outros a terem opiniões iguais às delas, né? O que eu busco aqui é um público que tem opiniões iguais, parecidas ou similares com essas minhas, né? Então, pessoal, o que mais a gente viu hoje, né, pessoal, principalmente na realidade, não só na realidade, né, não vamos jogar para os dois âmbitos, né? É uma falta de respeito sem precedentes, cara. Uma falta de respeito sem precedentes. Eu acredito que esse tipo de questão virou regra no Brasil. As pessoas parecem que sentem, elas têm uma satisfação, melhor dizendo, elas têm uma satisfação em querer perturbar os outros, cara, né? Agora, vê se você encontra isso em países mais desenvolvidos. Não encontra de jeito nenhum. Por quê? São países mais civilizados logicamente que a civilidade no Brasil se tornou algo assim. Eu acredito que o Brasil desconhece, né? Esse país aqui desconhece o que seria isso, né? Até porque há muitas coisas erradas que acontecem, principalmente em Brasília, né? Tem um lugar, inclusive, virou. Tá muito estranho, tá muito estranho. Eu prefiro não ir pra lá não, hein, pessoal. Prefiro não ir pra lá. Tem gente que. É lógico, né? Eu tendo a acreditar, né, que o Brasil, de uma forma geral, tá com uma energia muito estranha. Muito estranha, né? Novamente, pessoal, aqui as pessoas elas não medem esforços para querer envergonhar o homem, para querer ridicularizar o homem, né? Elas querem o tempo todo taxar como se ele fosse errado, como se acaba que o homem solteiro é muito mal visto, né? Ele é muito mal visto, né? É muito mal visto mesmo, né? Ok, a gente aceita as situações
que elas são, do jeito que elas são, né? Não quer dizer que a gente tem que compactuar, a gente precisa separar o joio do trigo, né? Desse tipo de maturidade, porque hoje em dia realmente a sociedade está muito infantilizada. É esse que é o ponto, infantilizada. Parece que são adultos em crianças em corpos de adultos, né? É isso que eu percebo, cara. É isso que eu percebo, né? E quando a gente diz esse tipo de verdade, as pessoas simplesmente não querem. É melhor que elas se afastem de você mesmo, porque assim você tem essa escolha maior que eu já venho relatando, há muito tempo, né? Então nunca na história, nunca em toda a história o homem solteiro teve tanto poder de escolha, não só em sentido de relacionamentos, mas também no contexto social geral, compreende? É. Ele, inclusive, tendo muito dinheiro assim, ele pode viajar e pode ir para um lugar e simplesmente esquecer seu país de origem, né? Simplesmente esquecer aqueles vizinhos que tocam músicas, entre aspas, que perturbam o sossego alheio, compreende? Ele pode simplesmente fazer isso e dizer, não quero isso para mim, eu vou para outro país, eu vou para longe, de preferência do Brasil, e esquecer que isso tudo de errado, que essa problemática toda está ocorrendo no Brasil, né? Então simplesmente ele pode dizer isso, dizer não, parar muito do que está acontecendo e é isso. Eu vou aqui seguir meu próprio caminho. Independentemente dos outros. Compreende? Era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Até porque esse vídeo está se alongando demais, mas a paz do solteiro incomoda muito, pessoal. Incomoda muito, né? Porque a paz não é uma questão, não é inegociável, né? Mas não é para todos, porque tanto quanto a solitude são questões assim que envolvem valores, envolvem princípios, melhor dizendo, princípios e valores, né? Aos quais muitas vezes as pessoas acabam se vendendo, né? Vendendo suas almas, mas enfim, aqui não tem isso. Aqui não tem esse tipo de circunstância, certo, pessoal? Peço o like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Então era isso, valeu, até a próxima.